Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os beberrões, se o senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera, na hora que ele não sabe, e ele o partirá ao meio. E lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesta festa, quando a gente ouve esse evangelho, nós ficamos imaginando, como que é preciso e o que é necessário a minha vida estar nas mãos de Deus. O que eu preciso para ser feliz? O que eu necessito para ser feliz? Então Jesus está dizendo do empregado que será feliz, do homem que será feliz, da mulher que será feliz. E aí o feliz, do grego, é bem-aventurado. Então todas as pessoas que vivem como bem-aventurados serão felizes. Por quê? Porque sempre estará de pé diante do Senhor, sabendo que, mesmo que Jesus não está presente agora, em plenitude nesse mundo, nós vivemos para estar com Ele sempre, hoje e amanhã. A cada dia da nossa vida, nós estamos aqui para viver presente em Deus, hoje e amanhã. Porque amanhã será oportuno a gente poder encontrar com o Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Santo Agostinho conta no relato de hoje e que a mãe dele foi para a Itália. Estava lá na Itália, nessa cidade de Otis, na Itália. Quando ela veio a falecer, ela ficou rapidamente doente. Ela tinha 56 anos. Ela ficou doente. 6 dias, Santo Agostinho estava do lado dela, conversando com ela, e ela só pediu para ele: quando você estiver no altar, não esqueça de mim. Reze por mim. Até o filho ficou preocupado: mãe, mas não seria bom que a senhora voltasse, Porque hoje, a terra onde ela é do Oriente, lá mais ou menos na Argélia, ela morava ali. Não seria bom que só fosse enterrada aqui? Ela falou: esse corpo aqui pode ser colocado em qualquer lugar. O mais importante é o que eu vou levar deste mundo. É o que eu vou levar deste mundo, a minha alma que vai para Deus. Mais importante. Esse corpo pode ser colocado em qualquer lugar. Por quê? Porque eu estou experimentando já nesse mundo a graça da felicidade que eu vi meu esposo se converter, que é a maior alegria, nem que seja na última hora. Que riqueza, que glória, de você ver aquela pessoa que antes te causou tanto sofrimento,
agora te dá a alegria de viver uma vida nova. Imagina para ela também, já no último ano da sua vida, ver o seu filho já um homem de Deus, né, vivendo as riquezas de Deus. Ele que antes abandonou, né, deixou tudo, viveu uma vida mundana e se transformou no homem de Deus. Mas qual é o exemplo que Santo Agostinho tinha? Por isso que é importante o pai e a mãe ter consciência das ações, né, da sua vida. Porque qual é o exemplo que ele tinha? Primeiro, do pai, que vivia uma vida desregrada. Triste, né? Mas era desregrada. E por isso, quem que Santo Agostinho vai inspirar a sua vida? E tinha uma mãe que era santa e rezava. Qual que é mais difícil? Ter uma vida promíscua, uma vida fácil, uma vida para o mundo? Ele que estudou, ele tinha conhecimento, ele era uma pessoa da dialética, né, como hoje os advogados. Então, era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo, que estudou, que formou, tinha uma facilidade de falar, de argumentar. Então, ele era uma pessoa rica de conhecimento. E o mundo fácil estava nas mãos dele. Há exemplo ainda do seu pai, que dava para ele todo um subsídio. Né? Meu pai vive assim, qual é o problema de eu viver? Né? Porque ser de Deus exigia uma mudança de atitude. Ser um homem novo exige da gente abandonar a vida velha. Por isso Jesus está dizendo aqui, feliz o empregado que vive as riquezas de Deus. Por isso a felicidade está naquilo que São Paulo hoje está dizendo, também desta graça. Por isso ele está dizendo da riqueza que eu preciso viver. Por quê? Primeira riqueza que eu tenho, ele está dizendo, aos santificados que moram em Coríntios, o batismo. Todo homem batizado é santo diante de Deus. Mesmo que eu não esteja vivendo. Mas a santidade está em mim. Mesmo que ainda não alcancei, mas ela está. Da parte de Deus, a santidade está pronta em mim. Então, diante de Deus, eu sou santo. Então, por isso, eu estou já marcado, assinalado como esta graça no meu coração, na minha vida, na minha história. Mesmo que eu não esteja vivendo, ele está dizendo, os que foram santificados, que foram alvejados, lavados, para uma vida nova. Por isso, eles trazem em si a riqueza da vida nova. E quando eu sou batizado, eu já recebo ali no batismo a força do Espírito Santo. Toda a graça, aquilo que é necessário do Espírito Santo, seja o dom de sabedoria, dom de inteligência, dom de conselho, dom de fortaleza, dom de ciência e o mais importante, o temor de Deus. Porque sem ele não tem os outros. Né? Então eu tenho que saber que já Deus me prepara, derramando em mim toda a riqueza para que eu seja feliz. Bem-aventurado, se você quiser chamar assim, tudo bem. Bem-aventurada. Então, a riqueza. E aí, à medida que eu vou crescendo em Deus, São Paulo vai dizer desta riqueza, que eu vou testemunhando Deus, também os dons, as virtudes vão sendo manifestadas. Eu vou testemunhando, por isso a minha fé vai sendo também comprovada. São Paulo vai dizer, o seu testemunho vai trazendo o quê? O testemunho da minha fé. Vai trazendo também todas essas riquezas das virtudes de Deus, da esperança, da caridade. E aí eu não quero ter as coisas para mim, eu quero ser caridoso. Quero ajudar as pessoas que estão fora desta dimensão. Eu quero ajudá-las, cada um, a viver esta vida nova. Por isso, eu vou ser um homem também da justiça, porque eu quero que as coisas justas aconteçam em todo lugar. E aí vai estar o dom da fortaleza, da prudência, da temperança, porque eu vou resistir como Santa Mônica aos embates do mundo. Eu não vou desistir de rezar. Né? Quantas mães que derramam em lágrimas, talvez ela não vai ver toda a riqueza do filho dela aqui. Às vezes ela pode morrer antes. E aí um dia ela encontra com ele no céu. Por quê? Porque ela se derramou em lágrimas. Né? Foi a perseverança dela, os joelhos calejados de estar em oração pelo filho, pelo esposo, ou pela filha. Né? Por cada um de nós, quantas vezes minha mãe deve ter rezado por mim? Incessantemente. Né? Porque às vezes eu saía,
para as festas, para as baladas, de moto, me embriagava. Quanto que minha mãe deve ter rezado, né? Porque é assim, tem que rezar. E essa graça em Deus que vai nos dar a perseverança. Quanto mais eu vou vivendo a dimensão de Deus em mim, mais eu vou vivendo perseverante neste amor. E não vou desistir. A cada dia eu vou aprendendo coisas novas, riquezas novas. Por isso Jesus está falando deste homem que torna feliz, que Deus vai confiar a administração dos seus bens. Vai confiar a ele todos os seus bens, porque ele é o empregado que traz as virtudes de Deus, que traz a bem-aventurança, que carrega em si esta riqueza. Aprendeu a viver em Deus e ser feliz e dar felicidade. Nós aprendemos em Deus esta graça. Por isso está aí. Ele falou, cuidado, para que você não seja como este administrador infiéis que estão no mundo. Que pensa, como Santo Agostinho antes, como o pai dele, como muitos homens que estão no nosso mundo, que Deus confiou toda a graça a ele. Tudo, deu tudo para ele, todos os dons estão em nós. Por isso que está aqui, os dons são nos dados. É derramado sobre nós os dons. Então ninguém, nenhuma pessoa vive neste mundo sem os dons de Deus. Eu posso deixar de usar os dons de Deus. Posso deixar de usar as virtudes de Deus. E posso me tornar esse servo que vai dizer, começa a bater nos companheiros, a comer, a beber com os bêbados, a viver uma vida, cada dia mais, uma vida sem amor, sem alegria, sem paz, porque ele torna de um homem, de um servo prudente e fiel, a um servo que é mau, péssimo, que vive longe de Deus. E qual é o final dele? Jesus está dizendo a sorte dos hipócritas. E a sorte dos hipócritas é choro e ranger de dente no final da vida. Quantas vezes a gente depara com isso, né? Com pessoas que no final da vida, nós que somos sacerdotes, às vezes a gente encontra com situações que a gente tem vontade de sentar e chorar sozinho. Lembro de um velório que eu fui, que eu cheguei lá, ninguém no velório. Não é uma pessoa abandonada. Aí tinha um outro velório do lado. Eu fui lá no outro velório, aí tinha um rapaz que eu conhecia e queria em todos os velórios. Ele gostava de ir em velório. E estava lá rezando para todo mundo que morria. Então, eu cheguei perto dele e disse, você pode ir comigo lá para a gente fazer as exéquias? Porque não tem ninguém da família, não tem ninguém naquele velório. Ele falou, sim, padre, eu vou lá com o senhor, mas a esposa e as filhas estão ali embaixo. Está vendo aquele pessoal sentado ali? É a esposa e as filhas. Mas esse homem era tão ruim, tão mau, que ele espancou as filhas, a esposa, ele só fez coisa ruim para a família dele. Porque tornou esse homem. Deixou de viver em Deus. Para se transformar naquele homem mau. E aí eu fui lá, falei com a esposa, as filhas, falei, olha, hoje é o momento decisivo. Sei que ele foi ruim, sei que ele fez com vocês, mas vamos lá rezar por ele. Porque não é por causa deles, não, só. Mas é por causa de vocês. Porque se vocês perdoar o seu pai, se você perdoar o seu esposo, você que vai ganhar a glória do céu. Você vai desprender daquele que te fez mal. E você vai dar para ele a oportunidade de que ele receba de Deus a graça da salvação. Porque se vocês perdoar ele, de todo o mal que ele lhe fez, você será alegre, você será feliz, porque você conseguiu, na última hora, na última oportunidade que você teve de perdoar o seu pai que te machucou e te feriu. Você terá a oportunidade de perdoar seu esposo que te fez mal e te feriu.
E você será feliz porque você deixou com que ele acertasse as contas com Deus. E Deus, que é justo e bom, sabe o que fazer com ele. Então, é assim. Às vezes, até na última hora, nós precisamos de usar de misericórdia. Dar um pouco da nossa felicidade para aquele que não viveu, até na última hora. Fecha teus olhos, vamos pedir essa graça hoje. Né? Nós estamos aqui nesta festa de Santa Mônica, que lutou. E ela viu a felicidade nos últimos dias da sua vida. Viu a alegria da vitória de Deus na sua oração. Que também nós, cada um de nós, recebemos hoje desta parte de Deus a alegria de aprendermos a viver a vida feliz neste mundo. Que o Senhor enche o nosso coração dessas virtudes, que Ele coloque em nós esses dons maravilhosos e que diante de cada ação da nossa vida, nós sejamos aqueles que sabem que Deus confiou a nós uma casa, uma família, amigos, pessoas para que a gente cuide delas e dá para elas aquilo que elas é necessário para que elas vivam ao nosso lado, felizes como filhos amados de Deus. Que nós sejamos servos prudente e fiel que cuida da casa do Senhor. Com alegria, vamos preparar o nosso ofertório, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. QR Code está aqui na frente da sua televisão. Se você quiser ajudar a Canção Nova, acesse e faça a sua generosidade. Para ajudar na campanha deste mês, estamos aí com 74%. Precisamos chegar aos 100%. Né? Então, Deus te pague pela sua ajuda.